Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Boa tarde, amigos do Botequim Virtual. Nos encontramos aqui em mais uma sessão, uma conversa, um bate-papo para todos os nossos ouvintes. E hoje temos a honra de receber aqui Alfredo Lopes, que é presidente do Sindhotéis. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Minha amiga Alana aí. Muito tempo. É mesmo. Vamos aqui batendo um papo, conversando, tentar pegar um pouco desse clima de hotel, de turismo, para esses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Os colegas que forem chegando vão entrando automaticamente na conversa. Alfredo, para começarmos esse bate-papo, gostaria que o senhor nos desse alguns números do Sindicato Hoteleiro do Rio, dos hotéis no Rio. Quantos são? Como é que eles estão distribuídos? Parece que a Barra da Tijuca hoje está crescendo. Qual é a característica das estrelas? Como é que está? E depois, se puder, falar nossos colegas vão perguntar, nós vamos perguntar como é que está a ocupação e quais os planos com esse momento especialíssimo que nós estamos vivendo e vocês da indústria hoteleira, mais ainda de Covid, de limitações. Bom, boa tarde a todos. O Sindicato de Hotéis ele é municipal, né? Ele representa os hotéis aqui da capital. A gente tem cerca de 364 estabelecimentos, entre hotéis, a parte hotéis, hostels, pousadas. E na Barra da Tijuca, nós temos cerca de 10 mil quartos, né? A rede hoteleira mais moderna da América Latina. Aí, ela foi feita basicamente no período das Olimpíadas. Tem 5 hotéis 5 estrelas aqui na Barra. E o total de quartos chegam a 54 mil quartos. Alguns interromperam essas operações. Aí, durante a pandemia, nós temos 90 empreendimentos que suspenderam as suas operações, entre eles o Copacabana Palace, que isso nunca aconteceu desde a sua inauguração, e agora retornaram, mas desse retorno, cerca de 12 empreendimentos ainda não voltaram a operar, estão com as suas operações suspensas, e outros, cerca de 6, mais ou menos, vão mudar de atividade. Esse aí é o panorama aí do Sindicato de Hotéis do Rio, que é do município. Ok, obrigado. Alana, Hélio, Luiz Antônio. Quero perguntar, Alfredo, com essa situação da Covid, dessa pandemia aí do novo vírus, como é que ficaram os empregos no setor hoteleiro? A hotelaria tem cerca de 100 mil postos de trabalho, né? E nós, na pandemia, com a suspensão das atividades, eu acho que pegou todo mundo assim, de surpresa, ninguém sabia quando voltaria, o tamanho dessa crise. A gente olhava muito para a Europa e estava vendo o que estava acontecendo lá na frente. Nós tivemos a interrupção desses empreendimentos da operação e nós ficamos com cerca de 20 mil postos de trabalho suspensos. E a gente começou utilizando em toda a hotelaria o banco de horas, né, que a hotelaria trabalha com banco de horas extras. Depois nós começamos a colocar as pessoas de férias, depois antecipamos férias, e aí depois começamos a suspender contratos de trabalhos. E no final, os hotéis, quando voltaram a operar, porque ninguém sabia quanto tempo isso ia demorar, né? Os hotéis iam começar em julho, depois agosto, setembro, até outubro, nós tivemos uma perda assim, de mão de obra e que a gente acha que isso aí só deve retornar ao normal, aos números normais, lá para setembro, outubro desse ano. E é uma mão de obra muito qualificada, né? Porque a hotelaria, o tempo inteiro, ela qualifica a sua mão de obra, tanto é que os hotéis não têm esse estilo sanfona, de contratam na alta temporada e demitem na baixa. Eles têm um staff mais ou menos regular, e na altíssima temporada, sim, existe uma contratação, mas nas pontas só, né?
pessoal de restaurante, garçom extra e tal, mas o staff principal do hotel ele é mantido. Agora, como é que ficou a ocupação dos hotéis agora nos feriados aí? Deixa eu te dar um panorama aí global. A gente só precisa saber o tamanho aí, se tem ideia do tamanho da crise. Na primeira semana de março do ano passado, a gente estava com 75% de ocupação. Na última semana, a gente estava com 5%. Então, foi um tombo vertiginoso. Né? Esses hotéis ficaram fechados, os hotéis que ficaram operando começaram uma lenta, sabe, recuperação 8% e tal, 15%. E aí, quando chegou em novembro, nós estávamos aí na faixa de 35%, 40%. O que aconteceu? No Réveillon, nós chegamos a ter ocupação média da cidade em 65%, depois, com o agravamento da crise, nós chegamos aí a 56% de média na cidade. Um fato curioso é que o interior do estado, que também tinha cidades com ocupação até de 100%, como Paraty, Búzios e tal, com o agravamento da crise, Búzios teve até aquele episódio lá do lockdown, nós tivemos uma redução também significativa, fechando aí a média de todo o interior em 68%, acima da capital, mas muito aquém do que se esperava. Né? Porque, na verdade, hoje nós estamos trabalhando praticamente 100% do mercado nacional. E esse mercado vindo de São Paulo, principalmente, e Minas. E esse mercado é rapidamente impactado pelas notícias. Né? E ele cancela as viagens assim muito rapidamente, diferentemente de uma viagem internacional. Então, esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Nós estamos com ocupação aí no mês de janeiro em torno de 48%, né? Nos finais de semana, como é uma ocupação só de turismo de lazer, nós não estamos tendo eventos nesse momento, ela aumenta um pouco nos finais de semana, chegando a 55% e tal, mas muito aquém do que seria uma alta temporada normal aqui no Rio de Janeiro, de verão. Né? E quanto a Covid representou em termos de perdas para o setor hoteleiro aqui do Rio? Com essa redução da ocupação e tudo. Olha, nós não temos ainda esse número estimado, porque, na verdade, nós tivemos hotéis que não voltaram nem a funcionar. Né? O hotel, por exemplo, aquele hotel 5 estrelas ali, ao lado do Rio Centro, ele fechou, um hotel novinho e não voltou mais a funcionar. O Hotel Everest, um hotel tradicional aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, fechou e não vai voltar a abrir. O que era o Intercontinental, que virou Puma, né, um grande hotel que é ali em São Conrado, né, enorme, também não reabriu. Alguns outros hotéis estão com as obras em ritmo mais lento, como Mina e outros empreendimentos. Então, hoje a gente... Mas é coisa de bilhão. O prejuízo é coisa de bilhão. Qual foi a ajuda que o governo deu? Você fala que você está no âmbito municipal. Nas 3 esferas administrativas, qual foi as ajudas que vocês receberam das 3 esferas administrativas nesse caos? Olha, na verdade é o seguinte, o governo federal ele postergou alguns impostos, né, sobre a folha de pagamento, que é preponderante, e o governo do Estado ele permitiu também o parcelamento e o pagamento a posteriori de contas de água, mas o principal incremento, que seria o capital de giro, né, porque os hotéis ficaram sem caixa. Hotéis não trabalham com estoque. Né? A diária de hoje você não guarda para amanhã, perde. Então, o principal incremento, que seria no caixa, né, capital de giro, nós não conseguimos a tempo e a hora. Né, o Fungetur, que é federal, ele utilizou a AG Rio aqui para repasse, para ser o agente repassador. A AG Rio demorou muito para se adequar, para, enfim, ficar apta a receber os documentos para fornecer. A verdade é que, quando o dinheiro chegou para poucos e chegou com atraso.
Mas, Alfredo, eu só queria saber, assim, diretamente, esse dinheiro chega para o capital de giro ou para a folha de pagamentos? Como é que foi, exatamente? Ele não é carimbado, não. Ele entra como capital de giro e você gasta ele com folha de pagamento, com pagamento Perfeito. de impostos. Ele entra como caixa e aí vai para os usos, né? Mas ele demorou muito para chegar. E a outra coisa também que nós verificamos é que a maioria dos bancos geralmente funciona assim. As exigências são tamanhas que parece que nós não estamos com nenhuma crise, né? Porque se você pedir certidão negativa de tudo a todos, no momento de crise, raros empresários e empresas poderão cumprir com essa demanda. Então, aquilo fica travado e você não consegue. Foi bastante complicado. Luiz Antônio? Oi, pessoal. Seguindo nessa linha aí, como o senhor mesmo mencionou, a dificuldade parece que não foi uma coisa apenas burocrática, não é? Uma coisa é a exigência de comprovantes, né? E outra coisa é a pessoa. Eu vi reclamação de muitos setores de atividade econômica e os empresários chegavam no banco, os gerentes não sabiam nem sequer dar uma informação a respeito. Isso foi uma coisa aprovada aí no Congresso. Então, essa coisa também, eu acho que poderia, por exemplo, o Banco Central ter tido uma atuação mais forte para facilitar ao máximo a liberação desses empréstimos. E, pelo que o senhor está dizendo, isso aí também não aconteceu. Não seria o caso, né? Talvez alguns desses se fecharam e não vão mais voltar a funcionar, talvez não tivesse chegado a esse ponto. Isso que eu queria que o senhor comentasse, por favor. Na verdade, você tem toda a razão. Isso não aconteceu só com o nosso segmento. Eu acho que vários segmentos econômicos eles reclamaram não só da morosidade e exigências, mas também um certo desencontro entre o governo federal, o governo estadual, o município, e esse desencontro acabou por retardar demasiadamente a obtenção de financiamento. E isso, sem dúvida, impactou. Você tem que tomar uma decisão. Você não consegue o financiamento, a folha só todo mês vencendo e tal. Muitos empreendimentos fizeram opção por interromper a sua operação, porque não tinham recursos para pagar a folha, água, enfim, sobreviver nesse momento de crise. Agora, eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? Olhar no retrovisor serve para a gente aprender, embora eu acho que nenhum de nós aqui, mesmo os que têm cabelo branco ou não, nunca vivenciaram uma crise desse tamanho no mundo, né? Foi uma crise mundial e a gente, como estava meio a reboque no caso da crise, a gente olhava muito o que estava acontecendo em outros países para saber como se movimentar. Eu acho que o principal agora é a retomada, né? De que forma ela vai se dar. A nossa situação hoje é que nós estamos com o mercado internacional fechado, lógico, em todas as mãos, tanto daqui para lá quanto de lá para cá. As empresas aéreas numa crise sem precedentes também, aeroportos, enfim, rodoviárias, todos os segmentos, né? E essa retomada ela vai começar pelo mercado nacional, como começou agora. Eu acho que se a gente obtiver uma normalidade, né, à medida que começa uma vacinação, que a gente espera o mais rápido possível, que a cada dia a gente perde vida, né, nós vamos voltar a uma normalidade sabendo que o mercado que vai estar funcionando é o mercado nacional, que a gente tem assim muita confiança nesse mercado. Esse mercado ele já sustenta muitas cidades turísticas no Brasil e até no exterior, né? Esse mercado nacional ele não vai viajar para o exterior. A gente está vendo aí as pessoas, de certa forma, aí, comprimidas, querendo
partir para viajar e aguardando a vacina, e é nesse momento que a gente tem que exatamente estar pronto para receber, e foi o que a gente fez. Nós ficamos 3 meses com a vigilância sanitária do município e do estado, traçando todas as regras e protocolos para dar a garantia e a segurança de que as pessoas podiam estar hospedadas nos hotéis e até na cidade, em pontos turísticos. Então, acho que nesse momento, essa garantia ela propicia uma retomada mais rápida, não só do turismo doméstico normal, de lazer, mas principalmente o que é fundamental é o turismo de eventos, né, que está suspenso nesse momento. Então, essa retomada que nós estamos conversando o tempo inteiro com os governos, porque agora no Rio de Janeiro mudou o governo municipal, né, com a nova equipe do prefeito Eduardo Paes, mas também houve uma mudança no governo estadual. Né? Entraram novos secretários que nós também estamos conversando sobre esse tema aí, dessa retomada. Perfeito. Alfredo, Olha só. o Rio de Janeiro é uma cidade marca do turismo, tanto nacional quanto internacional. Nessa toada, vocês já estão conversando, já tem alguma diretriz, algumas propostas do setor internacional, digamos, dessas cidades marcas, quanto a essa retomada, já que o setor hoteleiro já vinha em uma realidade, essa crise do coronavírus explicitou um mundo que já vinha em mudança. O setor hoteleiro sofria com a concorrência do Airbnb, não só aqui, mas no mundo todo. Então já tinha que fazer alguns ajustes, de repente. O Rio tinha acabado de inaugurar um hotel 6 estrelas, o Fairmont, no posto 6. De repente, o mundo mudou, são hotéis menores, com essa pandemia vai explicitar isso ou não? Não deve ser como era antes. Como é que está essa conversa internacional, se já está, e se o Rio e o Brasil estão participando dessa conversa, propondo algo? Olha, não existe essa mudança radical assim nos meios de hospedagem, para menores unidades e tal. Existe esse segmento já há muito tempo, né, de unidades menores mais baratas em todas as redes. Né? Essas unidades elas estão colocadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em larga escala, no centro da cidade, na Barra, na própria Zona Sul. Tem os hotéis boutiques, que são hotéis também de mais sofisticados, nem sempre de grande tamanho, pelo contrário, de tamanho menor, mas voltados a uma atenção maior ao hóspede. O Fairmont inaugurou, pegou logo essa epidemia aí pela proa, ele fechou, né, interrompeu suas operações e voltou agora no mesmo tamanho das unidades e tal, e dentro do segmento dele. O que a gente acha é que o Airbnb, por exemplo, ele teve uma perda enorme. O Airbnb chegou a declarar que ele ia parar suas operações e tal, porque na hora que você tem que garantir todos esses protocolos de higiene dos hotéis, enfim, casas de show, em todos os lugares, fica muito difícil você ter a garantia desse protocolo de higiene em unidades particulares aqui e acolá avulsas, né? E foi nesse sentido que o Airbnb declarou a sua dificuldade na operação. Eles estão entrando bastante forte na área de vendas, de comercialização, de distribuição, mas eu acho que o movimento hoteleiro ele está sempre se refazendo, oferecendo novidades. Nós vimos aí durante a pandemia que foram ofertados locais para ser escritório dentro dos hotéis. Agora nós temos aí os nômades, né, que eles vão para todos os lugares do mundo, onde tem aí uma internet veloz e a interligação. Então, tudo isso vem sendo, logicamente, observado, conversado e, de certa forma, importado, né? Porque, como nós temos aqui inúmeras redes internacionais, essas redes também estão super atualizadas, up-to-date ali, com o mundo, e sempre que possível, colocando esses modelos aqui na nossa cidade. Eu acho que, nesse momento, não existe ainda, até porque todas as feiras internacionais de turismo foram suspensas. Nós estamos aguardando a liberação do calendário, desse novo calendário, para começar esse contato com os operadores internacionais e ver de que forma nós vamos conseguir, no menor espaço de tempo, reaver o movimento internacional.
eu acho que não só os brasileiros estão ávidos por viajar, mas também o mundo inteiro quer viajar, mas com uma segurança. Eu acho que nós vamos ter um certo desbalanceamento, tendo em vista que o mercado internacional já começou a vacinação. E aqui no Brasil nós estamos atrasados até nisso, vamos dizer assim, data de início, nesse pontapé inicial. Isso pode retardar, sim, essa vinda de hóspedes internacionais para o Brasil, se nós não oferecermos uma segurança de vacinação de rebanho aqui no nosso país. De qualquer maneira, a partir da vacinação, quer dizer, vendo o início da vacinação aqui, a perspectiva é que 2021 seja um ano melhor do que 2020, claro, né? Sem dúvida. A gente acha que, bom, primeiro, todo o calendário de eventos de 2020 ele foi postergado para 2021. Esse ano é o ano de Rock in Rio também. É um ano que nós temos um mega evento aqui na cidade. O Carnaval foi para julho. Então, a gente acha que esse ano será, com certeza, muito melhor do que 2020 e com a grande expectativa da gente voltar a uma normalidade aí, principalmente do mercado internacional, começar a voltar a uma normalidade de voos e tal, no segundo semestre desse ano. Né? Não seria o caso, não só vocês, dos hotéis, a Associação dos Hotéis e também das empresas de aviação, fazer uma pressão muito forte para a vacinação, entendeu? Assim, não tá deixando barato essa ausência, essa inépcia governamental da vacina, não, entende? Eu digo assim, até pela saúde, mas eu acho que para vocês, exatamente onde está doendo no sapato, era para fazer uma pressão muito grande sobre essa questão da vacinação, né? Olha só, isso aí como diz é uma faca de dois legumes, porque é o seguinte, na hora que a gente pressionar, outras pessoas interpretarão o seguinte, olha, eles estão pressionando para ser vacinado porque eles ganham dinheiro com isso. Mas, com certeza, eu acho que é uma coisa até de consciência. Né? Existe aqui opiniões divergentes e tal, como talvez em outros países, mas aqui mais uma pressão maior. Não se vacina, a vacina faz mal, a vacina não foi testada e tal, você não é obrigado a se vacinar. Mas é um caso até de consciência, na medida que a gente sabe e toma conhecimento que o jovem pode, numa balada, transmitir para o avô que está em casa. Existe essa contaminação. Chegou agora essa nova cepa de vírus lá, que é muito mais contagiosa. Então, é lógico que essa vacinação é o mais urgente. Não digo nem para a parte econômica, para a parte econômica também. Mas quando você olha que já morreram mais de 200 mil brasileiros, eu acho que a primeira medida é a mais imediata, a mais urgente. A minha pergunta é o seguinte, porque exatamente nesse momento aí, chega 2021, diversas atividades, procurando formas de retomar, algumas que não pararam totalmente, reduziram muito. E a gente vê que isso aí está acontecendo exatamente no momento que o governo para de pagar o auxílio emergencial. E o auxílio emergencial já ficou mostrado que ele ajudou muito a manter algum ritmo de atividade econômica. Como é que o setor está fazendo as suas previsões? Vocês estão sendo obrigados a fazer mudança de rumo, mudança de estratégia por causa do fim do auxílio emergencial? Olha, na realidade, o nosso setor não é diretamente impactado por esse auxílio emergencial. O que a gente vê, obviamente, é que aumentou enormemente a população de rua, enormemente os ambulantes. E agora, aqui no Rio de Janeiro, com a mudança de governo, está sendo dado um choque de ordem na cidade e tal. Mas a verdade é que essas pessoas estão ali na rua porque
sem condições nenhuma de sustento. Esse auxílio emergencial auxiliou muito. Você vê a declaração de todas as pessoas aí que necessitaram desse auxílio, que muitas delas, olha, eu não estaria comendo se não fosse esse auxílio, eu teria passado necessidade. Então, é um negócio até humanitário. Mas eu acho que o setor de turismo, não estou dizendo a hotelaria, mas o setor de turismo como um todo, ele, com certeza, à medida que você tem uma população mais empobrecida, você, com certeza, vai ter uma desordem urbana maior e você vai ter, eu diria assim, um panorama que não é agradável ao turista que venha nos visitar. Então, eu acho que uma cidade ordeira, uma cidade limpa, uma cidade com menos pessoas na rua, lógico que ela tende a ser uma cidade mais visitada, mais acolhedora. Eu acho que esse é o grande impacto aí desse auxílio emergencial do governo. Alfredo Lopes, nós estamos colegas, nós estamos, infelizmente, nos encaminhando aqui para o nosso tempo do botequim. Foi um aperitivo hoje, pré-almoço. Quem sabe, quando a vida voltar ao normal, realizamos um botequim em algum hotel do Rio de Janeiro, ao vivo, chamando todos. Já está marcada. Vamos marcar, torcer para fazermos esse aperitivo. Merecemos, vocês do setor e nós. Então, se algum colega quer fazer uma última pergunta, ou se o Alfredo quer fazer suas considerações finais, peguem suas tulipas. Eu queria só sobre o seguinte: o setor de eventos é fundamental para a cidade e para a hotelaria como um todo, porque ele é que dá a regularidade na ocupação do hotel durante a semana, o tempo inteiro. E nós estamos muito preocupados porque o Rio Centro ele foi utilizado para hospital de campanha. Na época, até nós sugerimos à prefeitura que não utilizasse o Rio Centro, utilizasse uma das arenas que está ociosa aí, daquelas inúmeras arenas olímpicas que estão lá se deteriorando, utilizasse o Rio Centro, que a gente imaginava que a retomada do turismo sairia com os eventos, iniciaria pelos eventos. E hoje a gente tem o Rio Centro sucateado, a verdade é essa, ocupado lá pelo hospital de campanha, talvez, provavelmente, vai ser utilizado na vacinação. Então, isso tudo vai postergar muito a retomada do setor de turismo e da área de eventos. Então, essa é uma preocupação aí para colocar aí no nosso aperitivo. Ok, Alfredo Lopes, muito obrigado pela participação. Obrigado. Esperamos, na retomada, voltarmos a uma conversa. Obrigado, Alano, obrigado, Luiz Antônio, obrigado, Hélio, obrigado aos ouvintes, principalmente, e até a próxima sexta-feira. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.